Boa tarde, gente. Aleluia, Deus. Boa tarde. Como que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoa, né? Que o Senhor guarda a sua vida. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Como que vocês estão bem? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, gente. Curte a live, compartilha. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Aleluia. Vou esperar o pessoal chegar. Glória a Deus, né? Vamos orar, gente. Vamos fazer um clamor aqui para Deus nos ajudar a conduzir essa live, né? Que todo mal venha ser lançado fora, em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor a Deus aqui. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que fale conosco, né? Que revele aos nossos corações a tua palavra. Que o Espírito Santo venha ficar à vontade, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, gente. E não há outra além de Deus. Só Deus é o único, né? Verdadeiro. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Tu és o único, tu és o verdadeiro e não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, eu te glorifico nessa tarde, Deus. Eu te rendo todo o louvor, toda a glória. Eu bendigo o teu nome. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, eu te glorifico pela tua bondade, pela tua sinceridade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Deus, que nessa tarde, Pai, o Senhor venha falar com os teus filhos. Oh, Deus, que o Senhor venha salvar, Pai, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer milagres. Em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico nessa tarde, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Deus, por tudo que o Senhor é, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é bendito, o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Oh, Jesus, fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor, para conduzir essa live. Fica à vontade para fazer a tua vontade. Fica à vontade para salvar, para curar, para libertar. Oh, Deus, só o Senhor tem poder para fazer algo na nossa vida. Só o Senhor tem o poder, Pai, de restaurar vidas e vidas e vidas, meu Deus. A minha oração é, Pai, que o Senhor venha alcançar corações aonde eles estiverem. Que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha repreender todo o mal, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Muito obrigada, viu? A todos vocês, né? Minha garganta ficou seca do nada, gente.
Jesus do crente. Deus é fiel, né? Vamos para a palavra hoje, gente? Vamos para a palavra de Deus, né? Lá em Êxodo, capítulo 21. Uma palavra bem forte. Essa palavra, gente, Deus falou comigo há muito tempo. Quando eu estava morando lá em Belo Horizonte ainda, e Deus me trouxe essa palavra hoje. Eu estava aqui à tarde lendo a Bíblia, né? Fazendo meditações. E Êxodo capítulo 14, né? Do versículo 21 em diante, que vem falar sobre o mar, né? Se abrindo, Moisés ali usado por Deus. Moisés que foi chamado por Deus para tocar, né? Com seu cajado, com sua vara, né? Algumas Bíblias falam cajado, algumas Bíblias falam vara, para tocar no mar e o mar se abrir, né? Porque para quem não sabe, né? Quem não conhece, Moisés foi chamado, gente, por Deus para ser um líder, para resgatar aquele povo, né? Que estava ali no Egito, que estava na mão de Faraó, um rei naquele tempo muito mau, né? Ele era muito mau, gente, e ele maltratava, né, o povo, acabava explorando o povo trabalhava demais, era aquela tristeza de ver, né? E o próprio Deus levanta Moisés, né, para ser o líder, para ser aquele que veio para resgatar aquele povo. O próprio Deus levanta Moisés, né, uma ferramenta viva para ser um instrumento dele, nas mãos dele, na mão de Deus, né? Para salvar pessoas, para libertar pessoas do cativeiro, para libertar pessoas do mal, né? Daquele jugo que ele estava vivendo, aquele jugo insuportável, aquele jugo miserável, né? Então vamos para a palavra, gente? Então vamos para a palavra. Espera aí, só um pouquinho, tá bom? Bebendo um pouquinho de água aqui, gente. Minha garganta começou a ficar seca do nada. Tava boa agora, mas é assim mesmo, né? Aleluia. Então vamos lá, gente. Êxodo capítulo 14, do verso 21 em diante. Vai dizer assim, ó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna do fogo e na nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Eles viram que Deus estava com aquele povo, né? E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Continuando. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobrir os carros cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos
na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu ao povo ao Senhor, e creram no Senhor, e em Moisés, o seu servo. O povo, gente, de Deus ali, né? O povo que estava sendo maltratado pelos egípcios, só creu em Deus, só creu que o próprio Deus tinha chamado Moisés, ali o seu servo, só quando eles viram o milagre. E qual foi o milagre? O mar vermelho se abrindo. O mar, né, sendo aberto ali por intermédio de Moisés. E Deus tinha um mistério ali com ele, né? Ele andava com um cajado. Algumas bíblias vai falar vara, né? Mas tudo indica que é uma madeira, né? Um pau ali de madeira. E ele tocou, né, nas águas ali no mar, e o mar se abriu. Depois que o mar se tornou vermelho, né? Que todos nós sabemos que o mar é azul, né, gente? Alguns vai estar escuro ali, mas a água ou é escura, meio que amarronzada, ou azul, né? O mar, então, você vai ver que é azul. E ali foi o primeiro milagre, né? Que Deus torna as águas em sangue, né? Que foi um dos mistérios ali também que Deus fez. E depois usar, né? O cajado, a vara, né? Como estiver aí na sua Bíblia, por intermédio de Moisés, para tocar no mar e o mar se abrir. E você vai ver ali, gente, o tanto de milagre que Deus fez para aquele povo. E o povo, mesmo ainda vendo, ouvindo, presenciando o poder de Deus, a manifestação de Deus, ainda faltava fé para crer. Aqui no versículo aqui que nós terminamos de ler, né, nós acabamos de fazer menção, você vai ver aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui, eu vou ler de novo. E viu Israel. Israel é quem? O povo, né? O povo de Deus estava sendo maltratado ali pelo o Egito, né? Pelo faraó. Ó, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu ao povo, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Você viu que o povo só creu depois que Deus fez algo por eles? E vamos trazer agora para o dia de hoje. Não é a mesma forma hoje também? Hoje em dia, as pessoas, para crer em Deus, elas precisam de ver alguma coisa. Para elas crerem em Deus, elas precisam de uma manifestação de algo, né? Tem gente que ama entrar em live barulhenta, que tá ali falando em mistério, nada contra, viu? Revelação e tal, e tal, e tal. Só que eles não conseguem sentar para ouvir uma palavra assim que está sendo explicada e que está dentro da Bíblia. Não tem paciência, né? Quer ver um fogo, quer ver um poder, sei lá, alguma coisa do tipo, uma gritaria, uma língua estranha, né? Um mistério ali da parte de Deus. E você vai ver que esse povo aqui também, que estava com Moisés, o povo que estava sendo maltratado, rejeitado, né? Que o próprio faraó ali, o povo do Egito, fazia eles trabalhar muitos, eles eram cansados, né? Eles tinham tarefas exaustivas a fazer, e eles sofreram demais, gente, na mão do faraó, na mão do povo do Egito daquele tempo. E Deus levantou Moisés. Só que eles não creram nem em Deus e muito menos em o servo, né? Que era Moisés. Por que, Ana, não creram? Porque não via nada, gente, acontecer, só por causa da palavra vou crer? É igual tem certas pessoas que não gostam de live, que só tá falando palavra. Gosta de lives que vai revelar o CPF, revelar não sei o que, falar um mistério e tal, né? Algumas lives não são sérias, você vai ver ali que são espíritos, né, de engano, espírito da mentira habitando naquela live. Não tem nada de Deus ali. Então, gente, a maior prova que você crê em Deus, a maior prova que você ama a Deus é ouvindo a sua palavra, é crer na palavra. Ele falou com Moisés, ele chamou Moisés, Moisés obedeceu, Moisés arrumou umas desculpinhas, mas foi, né? Obedeceu, fez o que Deus mandou, por mais que ele também estava cheio de incredulidade, né?
Mas Moisés foi diante da palavra de Deus, serviu ao Senhor ali. E você vai ver também que quando Deus levanta Moisés, ele enfrenta um povo que estava sendo maltratado, que era o povo de Moisés também, era da descendência de Moisés, né? Era da mesma linhagem. Ele sofreu que o povo não cria, né, em Deus, porque achava assim, não, Deus não está comigo, eu estou sofrendo. Deus não está comigo, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo maltratado, como é que Deus está comigo? Deus não está comigo. Então, gente, você vai ver ali a incredulidade do povo. E todas as vezes que Deus quer chamar a nossa atenção, ele fala sobre a incredulidade. Ele fala sobre essa falta de fé que a gente acaba não tendo, né? A gente não tem fé o suficiente em Deus. E aquele povo ali estava passando por isso. O Jordevan aí chegando, né? Obrigada, viu, irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então você vai ver ali, gente, o quão é sério. Eu quero falar algo aqui para começar a pregar a palavra. Deus não trabalha na incredulidade. A Bíblia vai dar nos respaldos, gente. Lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Fé é isso, você não está vendo, mas você crê na palavra do Senhor. Você crê que aquilo vai acontecer. Você crê que aquilo um dia vai se tornar realidade. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, ela está se tornando realidade. Ela já é realidade, né, em algumas partes. Ela está se cumprindo, ela está se realizando, né, na realidade. E ela vai se realizar ainda mais. Vai se cumprir tudo que está na Bíblia. Por mais que eu ou você não crê, vai acontecer. O que está escrito aqui não vai deixar de passar, está na palavra. O céu, a terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus não vai cair em terra seca, gente. Não vai perecer. As palavras de Deus vai se cumprir, vai cair em terra fértil. A palavra de Deus é a verdade que quebra a mentira. A palavra de Deus, ela é o nosso firmamento, ela é o nosso alicerce. Eu não sei como é que você está aí, se você está de pé, se você está sentado, se você está deitado, se você está trabalhando, não sei. Mas a sua realidade, e você vê a realidade, o real seu. Tem uma terra aí que você está pisando, seja em cerâmica, seja em cimento, seja em barro, né? Seja no chão duro, sei lá como que está. Mas aí não é o firmamento totalmente. É só uma parafraseando, né? Imaginando que essa mesma terra, esse chão duro que a gente pisa, a Bíblia, a palavra de Deus é a mesma coisa, ela é firmamento. Ela é mais real do que esse chão que nós pisa. Ela é mais real do que a que está falando contigo. A Ana Maria que está falando com você. A palavra de Deus, gente, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia fala que ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, que ela vai entre a divisão da nossa alma, das juntas, né, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela entra na alma, ela entra no espírito, ela vai aonde eu não posso, ela conhece aonde eu não posso conhecer. Deus conhece mais a gente do que a gente mesmo, e só a palavra dele tem o poder de desmanchar nós. Só a palavra de Deus tem o poder de quebrar achismos, pensamentos que a gente acha que é verdade, que a gente deixou de achar. Só Deus quebra isso. Quebra o nosso achismo, quebra o que a gente pensa, o que a gente deixou de pensar, a nossa verdade, a nossa opinião que a gente tem como verdade, né? Como princípio de vida. Né? Quantas verdades eu já tive há anos atrás e hoje eu não tenho mais. Quantas coisas que eu achava e hoje eu já não acho mais. Porque hoje o conhecimento da palavra me libertou, né? O conhecimento da Bíblia começou a tirar coisas que eu achava, que eu pensava, que eu deixei de pensar.
E é da mesma forma com qualquer um que deixa, né, Deus falar com ele, Deus falar com ela. Então vamos aqui, ó, começando só no comecinho aqui para vocês, antes de pregar. Deus não trabalha na incredulidade. Se você está na live aqui, você pode ficar, mesmo que você for incrédulo, você não crê em Bíblia, você não crê em palavra de Deus, você pode ficar. Se Deus quiser, Ele faz uma obra na sua vida, porque a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você ficar nessa live, tipo, eu não creio nada que essa menina tá falando, não creio que tá na Bíblia. Pode abrir sua Bíblia aí. Eu sempre falo, gente, vocês têm uma Bíblia em casa, abre ela, né, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando eu começo a pregar, eu quero que a pessoa tenha referência, se tá realmente na Bíblia, se realmente tá aqui, o que eu tô falando é a verdade, né? Porque hoje você vai ver o tanto de engano que tem hoje em dia. E não caia nos enganos, meu querido. Leia a Bíblia. Busque conhecimento da parte de Deus. Busque o conhecimento aqui também da terra. Faça um curso, faça algo, né? Quem tem oportunidade, dinheiro, valor aí, né? Faça uma faculdade, mas não deixa de estudar. Não deixa de ler a palavra, não deixa de exercer. Claro que Paulo fala, né? Crescei na graça e no conhecimento. Depois de você também conhecer na graça, você tem que entender também que você precisa crescer na graça e depois também no conhecimento. É um conjunto, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, fazer um curso, a faculdade, se você puder, mas também crescer na graça, que é orar, buscar um propósito, buscar algo da parte de Deus, para que Ele possa falar contigo, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Aleluia. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Gente, você vai ver um dos primeiros milagres aqui também. Deus usa a vida de Moisés para ele pegar o seu cajado, né, a sua vara, para tocar no mar e o mar ser aberto. E ali você vai ver que vai ter um tempo para o povo passar. Você acha, se Deus quisesse, né, Deus podia fazer algo mais assim fácil. Mas você vai ver que Deus não colocou moleza para o povo de Israel. Você vai ver que Deus usou Moisés ali para abrir o mar e eles teve que passar pelo caminho. Tipo, se abriu, né? Fica uma parede de água aqui e uma parede de água aqui. Do lado da esquerda e direita, né? E eles teve que passar ali no meio. Mas você acha que foi fácil eles passar ali? Né? A gente não sabe se o caminho tinha pedra, se o caminho tinha cisco, se o caminho tinha espinho, sei lá, se tinha árvores, se tinha alguma outra coisa, né? Sei lá o que tem dentro do mar, né, gente? Hoje o mar tá cheio de poluição, só Deus na vida. Então, você pode imaginar, a Bíblia nos dá referência que a gente pode imaginar. A gente não pode falar que está na Bíblia, mas a gente pode imaginar, né? Então a Bíblia é isso. Quando a Bíblia fala meditar nela de dia e de noite, é para você imaginar mesmo, né? Mas você vai ver ali, que está na Bíblia, Deus não colocou nada fácil para o povo. Deus não colocou tipo, vou te dar na tua mão, filho, toma, pronto. Ou vou te colocar vocês lá na terra, né? Que mana leite e mel. Não, você vai ver ali que o povo anda 40 anos no meio do deserto. Você vê que ali o povo teve que ter um esforço, teve que ter uma caminhada, uma jornada com Deus. Você vai ver que o próprio Senhor, Ele não coloca nada fácil na nossa mão, não, gente. Coisa fácil não é de Deus. Tudo que tem Deus envolvido, tudo que tem Deus no meio, é com esforço, é com dedicação, é com choro. O que a Bíblia fala? Aquele que planta, né? A tua semente, o teu bom, coloca ali suas vidas em lágrimas e choro, vai colher um dia as coisas boas. Por quê? Porque a caminhada com Deus, a caminhada com Jesus, ela é árdua. A caminhada com Deus, a caminhada com o Senhor, a caminhada com Jesus, ela traz sofrimento.
E eu não tô falando isso aqui para você se comover ou algo do tipo, ou você achar assim, não, então não vou aceitar Jesus porque estar com Jesus é sofrimento. Eu não tô falando que é só sofrimento. Eu tô falando que antes da vitória, antes de você receber bênçãos, antes de você receber milagres, antes de você ver o agir de Deus, você vai ter que fazer o quê? Jesus falou, tome a sua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então você vai ver. Obrigada a todos que estão curtindo a live. O Deus te abençoe poderosamente. Tá bom, gente? Eu sei que às vezes fica pouquinha gente, né? Mas glória a Deus. Eu glorifico a Deus por 5 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Por quê? Porque eu sei que o que estão aqui realmente está querendo escutar algo da parte de Deus. Então, gente, você vai ver ali que a caminhada com o Senhor, ela é árdua, ela traz sofrimento. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Não é assim, que as coisas mudam na sua vida, não. Exige um tempo para Deus te abençoar. O Nil aí dando a boa tarde, né? E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão. Seja bem-vindo na live em nome de Jesus. Então vamos lá, gente, Olha o versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco. Tá vendo? Eles teve que andar, gente, caminhar. A gente não tem dimensão, né? Como é que foi aquele negócio ali abrindo o mar e o povo passando? Talvez durou dias, horas, sei lá como que foi. Mas não foi uma coisa fácil, gente. Não foi. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó e os seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Você viu que o povo, né, do Egito ali, eles foi até aonde? Até no meio. Deus, ele pode deixar, gente, o julgador, o caluniador ir até quase chegar na sua vida. Quase. Pode chegar até, parece muito perto, né? E já estava no meio do mar. Já estava no meio do caminho. Então, parecendo que ia acabar tudo ali, né? Ia pegar eles de volta, levar eles de volta para o Egito, para sofrer ainda mais, daqui ia bater mais neles. Mas aí o Senhor veio com o quê? O que o Senhor fez? Olha aqui para você ver o que Deus faz, E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios. Deus viu o povo lá, né? Povo ruim, povo mau, correndo atrás do povo dele, que é de Israel, né? E alvoroçou o campo dos egípcios, alvoroçou. A palavra alvoroçou, gente, vem de tormento, começou a atormentá-lo, começou a dar vento ali, né? Algumas coisas aconteceram ali, sobrenaturais, que a gente não tem dimensão, mas que a gente pode imaginar que o pessoal ficou ali com medo, né? E aí, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Eles começaram a andar dificultosamente. Se eles estavam indo tranquilo, começou a dificultar o caminho para eles, Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Eles já sabiam, né, que tinha um Deus, né, com eles, algo sobrenatural com eles, que era Deus, né? E eles falaram assim: vamos voltar para trás, senão nós vai acabar morrendo aqui. E antes deles voltar para trás, olha o que acontece. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Tá vendo? Usou de novo, né, a vida de Moisés. Retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. No meio do caminho, gente, no meio do mar. Deus acabou com aquele povo ruim. Deus acabou com aquele povo que queria matar, né, o povo de Israel. Queria fazer eles voltar de novo pela mesma vida, né? Sofrendo, sendo desprezados, sendo maltratados, sendo pessoas ali, né? Muito sofridos, né? Olha pra você ver, aí continua.
porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Tipo, ninguém sobreviveu ali, gente. Todos que foram mandados ali, né, pelo Faraó para quebrar, para matar, para, enfim, fazer alguma coisa ali para maltratar, né, os povo de Deus. Deus matou todos eles. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia na mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Tá vendo, gente? Que aí o povo de Deus viu Deus fazendo um milagre, né? Deus fechando o mar, matando ali, né, os egípcios que estavam atrás deles. Só faz aí, né, uma imaginação na sua mente, né? Só imagina como é que foi esse negócio, como é que era o poder de Deus ali, e o povo vendo aquilo, gente, estava vendo com os seus olhos, presenciando ali com seus ouvidos, tudo acontecendo ali, real. Aí, ó, e viu Israel o grande mar, e viu Israel a grande mão, né, que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha aí, gente, aí o povo começou a ter o quê? Temor. Começou o quê? Respeitar a Deus. Começou o quê? A ter reverência ali a Deus, né? E também ao servo dele que foi chamado por ele. Então você vai ver, gente, o poder de Deus acontecendo ali real, e o povo teve que ver, gente, o real acontecendo para crer. Só que Deus, muitas das vezes, vai nos chamar, não é para a gente ver real, ver nada acontecendo assim, tipo, né? E tem gente que lê aquele versículo lá, fala assim, não, a Bíblia fala que a nossa fé pode ser pequena, pode ser tamanho de um grão de mostarda, que tem o poder de mover montanhas. Aí fica ali, às vezes, né, querendo atentar a Deus. Não, tô aqui sentado, Pai, tô orando, ó. Quero que aquela montanha saia do lugar que ela tá e mova para outro lugar. Isso, gente, isso é tolice. Isso é meninice. Isso é querer fazer igual Tomé. Eu só creio vendo. Precisa de ver para crer. Deus não chamou nós para isso, não tem isso na Bíblia, porque Ele chamou você para ver, para crer. Ele chamou você para crer, para depois você ver. Você precisa de o que primeiro? Crer, para depois você ver milagre de Deus. Não é chamou você para ver e crer. Chamei você, filho ou filha, para ver primeiro, para depois você crer. Não, Deus te chamou você para crer, para depois você começar a ver os mistérios que Ele tem na sua vida. E é fácil? Não. Eu nunca falei que crer em Deus é fácil. Quem faz isso, Ana? Quem faz você crer em Deus? Como é que é crer em Deus? O livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1, vai dar um pouquinho de respaldo, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Aí, às vezes, tem gente ali, né, que é muito, assim, ignorante na palavra, começa a ler esse versículo que eu falei com vocês, que a Bíblia fala que a gente pode ter uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, que faz mover montanha, e fica ali, eu quero ver aquela montanha mover, Pai. Quero ver agora. Uai, gente, que é isso? Isso não tem isso na Bíblia. Pelo amor de Jesus Cristo, Deus não tem que provar nada para mim, não tem que provar nada para você. Deus, Ele precisa de nossa sinceridade. Deus precisa de nosso temor. A Bíblia fala, né, que lá em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Primeira coisa que você também tem que ter é temer a Deus, o temor a Ele. E temer a Deus, eu sei que Deus usa muito, né? A palavra de Deus é muito usada, a palavra temer, falar de medo, né? Mas quando você vai ver a palavra temer em questão para o Senhor, temer a Deus, não é questão de medo.
Não estou falando que você não tenha que ter medo do Deus Todo-Poderoso, né? Que a Bíblia fala, né? Horrenda coisa é, tipo, terrível coisa é. Muito ruim cair na mão do Deus vivo, né? Ok, nós sabemos disso. Mas quando fala da palavra temor ali, não é de medo, é ter respeito, é ter reverência, é saber que Deus é o seu Senhor. A palavra Senhor significa dono. É ter essa menção que Deus é o seu dono, que Deus é o seu Senhor, o seu dono, o que te criou, o que te formou e que quer ser também o seu pai. E a gente fica falando com ele de qualquer jeito. Eu sei que hoje tem filho que fala com os pais de qualquer jeito e misericórdia, né? Nas famílias de hoje. Mas você vai ver mesmo o filho realmente ele obediente. Você já viu o filho falar com o pai de qualquer jeito? Não. O pai vai falar, né? É bênção, dar ali, cumprimentar o pai com toda reverência, com todo respeito, né? Falar que o ama, falar, né? Que o respeita, que, como é que fala mais? Que o reverencia, né? Que o quer bem. É da mesma forma com Deus, né? Tipo, parafraseando, né? Que, para você entender, da mesma forma que nós tratamos nosso pai, eu tô falando de filho obediente, gente. Eu tô falando de filhos que são realmente, que amam os pais, que amam o pai que tem, né? Aí vai respeitá-lo, vai amá-lo, vai ter uma reverência ali. Então Deus quer isso de nós. Quer que a gente o respeite, que a gente o reverencie, né? Que a gente tenha uma como fala, gente? Uma amizade, né? Uma intimidade com ele. Então Deus nos chamou para isso. Não foi pra gente ficar tentando colocar o dedo na cara dele e falar, ó, se essa montanha mover aqui, é porque eu tenho fé, Deus. Então faz aqui na minha vida agora. Eu quero que essa montanha mova-se, porque o Senhor falou na tua palavra que a fé pode ser pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, que tem o poder de mover montanha. Você não leu a palavra direito. Você não entendeu direito o que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando sobre a questão de mover montanha como se você tivesse o poder de mandar Deus fazer isso. É questão de você ter fé no Senhor. Mesmo que você não está vendo nada. Mesmo que não está acontecendo muitas coisas que você quer, que você almeja, que você ora, que você pede a Ele. Mas mesmo assim, você tem fé nele, você crê nele. Você crê que Ele existe, que Ele é seu Pai, que Ele é o seu Senhor, que Ele é seu dono, que Ele te chamou para algo maior. E não para ficar contendendo com Ele, para bater de frente, né? Filho não bate de frente com o pai. Filho obedece o pai. O pai manda e o filho obedece, né? Em nome de Jesus. Gente, eu marquei algumas coisas aqui, igual eu falei com vocês aqui no começo da live. Deus me deu essa palavra há muitos anos, gente. Muitos anos. E o que eu entendo dessa palavra, né? Todas as vezes que eu vou ler, a menção que eu tenho dessa palavra é o quê? Que chamado dói, né? Tem certas chamadas na nossa vida que vai doer. Tem certos propósitos de Deus na nossa vida que vai ter que ter de nós, né, uma dedicação a mais, uma dedicação mais profunda, uma dedicação mais severa, né, tipo, com mais disciplina, com mais ordem, com mais decência. Às vezes o que Deus te chamou não chamou eu, mas o que Deus me chamou também não chamou você. Então vai de cada, né, plano de Deus para a vida de cada um. E Moisés, gente, ele foi chamado por um propósito grande na terra. E foi árdua a caminhada de Moisés. Moisés teve que lidar com um povo que não cria, né? Tipo, não tinha fé em Deus suficiente. A fé deles era movida por milagres. Você vai ver ali o decorrer da palavra toda, né? Se você ler ali o livro, né? De Êxodo, de Levítico, de Números, você vai ver que ao decorrer da palavra de Deus, quando Deus chama Moisés, cada dia tinha a comida ali,
né, o pão, o maná do céu para eles comer. O povo tinha milagres de roupa deles não acabar. Eles passaram 40 anos no deserto. A roupa deles não consumia, não rasgava, não ficava podre. As sandálias deles também do pés não se desgastava, né? Se renovava. Da forma que eles iam crescendo, que tinha ali gente criança, não tinha só velho, né? Gente que já estava com seus mais de 21 anos, 25 anos, tinha gente velha também. E tinha gente nova também, né? E você vai ver que ao decorrer que as pessoas iam tendo seus anos ali, né? Talvez tem pessoas ali que passou os 40 anos no deserto, mas da forma que eles iam crescendo, a roupa também ia se ajustando no teu corpo. Então era milagre demais, gente. Milagre de coluna de fogo para aquecer eles da noite fria no deserto, né? Para quem já teve experiência de ir no deserto, diz que é muito frio. É calor demais de dia, mas diz que de noite é frio demais. Diz que é terrível, né? Ele era coluna também, né? De nuvem, tipo uma nuvem, tampando eles do sol, né? Para eles ali não ter uma câncer de pele, para eles não ficar ali, morrer no sol, né? De tanto calor, de quentura, né? Do sol quente batendo ali no corpo deles. Era milagre todo o tempo, gente. Todo o tempo o povo tinha milagre, o povo via milagre nas pedras, né? Nas rochas, né? Algumas Bíblias falam rocha, algumas Bíblias falam pedra, saindo, né? Água. Da pedra saindo água. Olha pra você ver que tanto de milagres. Aí você vai ver ali também que o próprio Deus, né? Por eles pedir demais, mandou carne para eles, né? Cordonizes, né? E eles comeu, de tanto que eles comeu, se fartou ali. Alguns até morreram, né? De guludice, né? De ser muito glutona, né? A Bíblia também fala que a gula é um pecado. Eu já preguei isso aqui, né? Trouxe respaldo bíblico lá em Gênesis, falando sobre a gula, né? Deus não agrada disso. Então, gente, você vai ver que o povo tinha milagre demais. Era milagre demais. Muito milagres. Não era um milagre, era vários milagres acontecendo assim, ó, a todo tempo. E tem uma parte na Bíblia, gente, depois eu vou até trazer para estar pregando, né, aqui. Tem uma parte na Bíblia que fala que o próprio Senhor ali falando que poderia descer um anjo do céu para pregar outro evangelho que se tornaria anátema, se não fosse o que está escrito na Bíblia, né, que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, né? Na Bíblia Sagrada, no livro da Bíblia Sagrada. E tem uma parte na Bíblia também que fala que se o Senhor Jesus demorar demais, quando ele vier aqui na terra, não vai encontrar um com fé mais. Se Jesus falou isso, o autor da vida, o autor da verdade, o autor que fez todas as coisas, né? Claro que não encontraria mesmo, não encontraria, não é só um, era eu, você e milhões e milhões e milhões na face da terra. O mundo inteiro, né? Não ia encontrar fé. Por quê? Porque ele fala, se demorar demais, não vai encontrar nenhum com fé mais na face da terra. Então você vai ver também que a Bíblia fala que o amor de muitos tem se esfriado, né? Você vai ver que muitos não creem mais na palavra, alguns apostatam da fé, alguns não creem mais no Evangelho, alguns não creem mais na Bíblia, não creem, né, na sã doutrina que é a palavra de Deus. E você vai ver aí, gente, milagre para Deus ser provado, provar para o povo que Deus existe através de milagres. Pode acontecer milagres. O próprio Jesus fez milagres na terra e muitos não creram nele. Recebeu a bênção, recebeu o milagre. Muitos foi curado, né, da sua cegueira, né? Começaram a ter visão porque eram cegos. Alguns começaram a andar porque eram coxos, eram mancos, né? Hoje, se for falar nos dias de hoje, eram deficientes, estava de cadeira de roda, alguns com atrofia, né, nos seus ossos. E era curado, gente. E nem todos creram em Jesus, nem todos queriam a salvação. Você está entendendo que pregar o evangelho vai além de você ganhar almas para Jesus? Claro que o Senhor Jesus, ele quer ganhar almas.
A palavra de Deus é para ser pregada, para ganhar alma, sim. Mas só que você vai ver que por meio de milagres, ninguém fica na presença. Por meio de manifestações de poderes e milagres de Deus, ninguém fica na presença. Você só fica na presença de Deus se você ter fé. E fé, meu querido, não vem assim, ó, de passe de mágica. Eu falar assim, põe a mão na sua cabeça aí, irmão, que eu vou orar para você ter fé. Só se eu tivesse o dom da fé. E que também a fé não serve para o outro, serve para mim. Que eu posso orar por você e você ser curado, mas a fé para ser manifestada em você, você precisa exercer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé, meu querido, não vem de você querer somente ter fé, tipo, eu bato no meu peito, Deus, eu tenho fé em ti, pronto, não. A fé é um conjunto, ó, é um conjunto. A fé, né, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. E obra sem fé de nada vale. Então não adianta também eu ter fé e não fazer nada por Deus. Você está entendendo que para estar com Deus, para estar na vida de Deus, para estar com Deus, para Deus estar contigo, para estar na tua vida, você precisa mover sim por fé, primeiro passo, mas o segundo passo, que é um conjunto, tem que estar interligado, tem que estar junto com outro. Obras, fazer a obra de Deus. Ler a palavra. A Bíblia manda, né? O próprio Deus mandando o seu servo Josué meditar na palavra dele de dia e de noite, não abrir mão, não largar mão da palavra. Fala com Davi também, né? Guarda as minhas palavras na tábua do teu coração. Tipo, grava mesmo. Você já teve essa experiência de escrever algo na tábua e não sair mais? Você pode fazer outra palavra ali, outro desenho, mas não vai sair mais. O que você escreveu ali vai ficar sempre escrito. Então, quando ele fala, guarda as minhas palavras, Davi, na tábua do teu coração, o que ele queria dizer? É para você gravar. É para você fazer isso como uma verdade na sua vida, que você pratica, que você tem obras. Você entende que para viver com Deus não é só falar que ama Ele, que crer nele. Eu tenho fé em Deus, menina. Eu tenho fé em Deus, menina. Amém, glória a Deus por isso. Mas não é só nisso que você tem que ficar, ou eu ficar. Nós temos que exercer o que a gente fala. Eu tenho fé em Deus, então eu vou praticar a tua palavra. Eu tenho fé em Deus, então eu vou ler a Bíblia. Eu tenho fé em Deus, então eu vou meditar nela de dia e de noite, porque o Senhor manda. Eu tenho fé em Deus, então eu vou fazer igual ele mandou com Davi fazer, que é guardar as suas palavras na tábua do coração. Então eu vou gravar, começar a gravar versículos. Já viu alguém, quando você vê ele não precisa estar com a palavra, mas ele fala um versículo da Bíblia porque ele gravou. Ele gravou algum versículo, alguma palavra de Deus, né? Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu amo aquele versículo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu também amo aquele versículo que está lá em João, capítulo 8, do verso 32, né? Se eu não me engano. Que fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é quem? É Jesus, a verdade é Cristo. E Jesus também falou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, né? Ninguém vai a Deus, que é o Pai, a não ser por meio do Filho, que é Jesus Cristo. Então, gente, isso é gravar. Isso não precisa pegar aqui, né? E ler, mas é gravar. Tem muitos outros versículos da Bíblia, né? Esse que eu mencionei vocês, né? Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vai ter outros versículos que vai falar a sua benignidade dura para sempre, né? O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E tem outros versículos muito mais lindos. Tem aquele também do Salmo 91. Aquele que esconde, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E tantos outros versículos, gente. Isso é guardar a palavra no coração. Você já imaginou? Eu não ia entrar nesse assunto, mas eu vou entrar aqui porque Deus está mandando eu falar esse assunto aqui. Você já imaginou
se acontecer qualquer coisa, tá repreendido em nome de Jesus, né? A gente não quer isso, né? Mas começarem a colocar uma lei que não vai deixar mais a gente ler a palavra, nem em celular, né? Tipo, ter aplicativo, né? Igual eu falo aqui direto, gente. Hoje é tão bom que tem versículos, tem Bíblia no celular, você pode ouvir, né? Às vezes você não quer ler, mas você pode colocar lá no áudio, né? Tanto na voz feminina ou na voz masculina, para você estar ouvindo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Imagina, gente, colocar uma lei ali, né? Está repreendido em nome de... Não quer isso. Não tô falando isso aqui, não tô profetizando coisa ruim, em nome de Jesus, não. Mas só imagina, gente, começar a tirar a palavra de Deus dos cristãos, começar a fazer igual fez lá, né? Porque não pode falar essa palavra aqui, né? Quando aconteceu aquele caso aí, que você sabe que todos nós ficamos retidos, né? O mundo inteiro, as igrejas com as portas fechadas, né? Muitas pessoas saíram da igreja, muitos saíram da presença de Deus naquele tempo e não voltou mais, né? Está até hoje dentro de casa, não vai para a igreja, né? Foi só as portas da igreja fechar que algumas fés, né? Algumas fé de alguns irmãos que estava meio que balanceada se tornou buraco fundo, né? E eu costumo dizer que já não estava fraca, né? Já estava sem nada mesmo, estava indo para a igreja por ordem, né? Por cumprir ali uma religiosidade, para cumprir ali uma ordem que o pastor manda, que o fulano mandou, mas não porque tinha realmente fé em Deus e que exercia aquilo com prática, né? O que nós está falando aqui, obras. Por que isso? Obras. Gente, não adianta eu falar que tem fé em Deus se eu não leio a Bíblia. Não tem como eu falar que eu tenho fé em Deus se eu não pratico o que está na Bíblia. Não tem como eu falar assim, não, eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Não amo o meu próximo. Não tem como eu falar que amo a Deus e não começo a fazer algo que está sendo ordem de Deus para nós. Gente, meu coração, ele tá queimando aqui, só de falar essa palavra. Tem alguns aqui na live, gente, que precisa voltar para a presença, que precisa voltar a congregar, que precisa buscar colocar em ordem, em prática, aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, né, que nós temos que reunir um corpo ali, né, porque o Senhor Jesus, ele é o cabeça, mas nós, seres humanos, somos igreja. Você precisa reunir com os irmãos para você se tornar um membro do corpo. Porque se você sair, vai faltar um membro. A igreja vai ficar prejudicada por causa de você. O próprio Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa voltar a exercer o que você exercia. Como assim, Ana? Eu não estou entendendo o que você está falando. Você precisa voltar a congregar. Você precisa voltar a congregar com os irmãos. Você precisa voltar a ceiar. Talvez você fale assim, não, mas a palavra de Deus, eu creio que a ceia é muito séria. E realmente, ela é séria mesmo. Não faça nada por emoção, não faça nada porque eu estou falando ou mandando aqui, ou que fulano te manda, ou que pastor te manda. Não, faça por fé, porque você ama a Deus. Faça porque você quer exercer essa obra, quer obedecer o que está na Bíblia. Não faça porque alguém está te mandando ou te impressionando. Faça por fé, faça por amor por Deus. Então, gente, olha o Jonathan aí, gente, comigo aqui, que benção, viu? Glória a Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, gente, faça por amor a Deus. Faça porque você ama o Senhor. Faça porque você gosta da presença de Deus, porque você ama a presença de Deus e porque você quer estar com Deus um dia. Então, o que eu quero falar para alguns aqui, né, que está na minha live, volte a congregar. Ah, Ana, mas eu não posso sair agora não, porque eu tô com a vida toda errada, toda ruim, toda bagunçada. Eu te entendo. Não faz isso mesmo não. Mas comece aí pedindo Deus. A Bíblia fala, venha como estás.
Claro que você não vai ficar como você está, mas Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar você melhorar de vida. Se você estiver esperando primeiro limpar-se para ir para Deus, você nunca vai se tornar limpo. Eu falo isso com toda a autoridade do céu aqui. Eu falo isso com o conhecimento que eu tenho da palavra. O próprio Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. E o que eu entendo desta palavra que ele fala, sem mim nada podereis fazer, não é questão de você trabalhar e conquistar o que você quer, que você ter dinheiro, fama. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. O que o Senhor Jesus está falando ali na palavra é de salvação. É de ser liberto de todo o pecado, como diz, né, o livro de João, que ele tem o poder, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É disso que eu estou falando, é libertação do Senhor, libertação do próprio Jesus. Sem Jesus não podemos ser libertos do pecado, sem Jesus não podemos ser libertos de nada que atrapalhe a nossa vida com Deus, que nos afasta da presença de Deus. Sem Jesus nós não vai muito longe. Sem Jesus não tem como nós ter fé. Sem Jesus não tem como nós caminhar com o Pai. Sem Jesus nada feito. Só com Jesus se faz alguma coisa. Amém, gente? Eu quero deixar esta palavra, né, para cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te dê muita sabedoria para você entender que sem Jesus você não vai conseguir ir muito longe. Na presença de Deus você não vai conseguir sem Ele. Mas com Jesus você consegue ir. Você consegue seguir, né, e estar na presença de Deus. Amém? Vamos orar para o Senhor nos ajudar? Vamos orar, né? Deus, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, pelas vidas que aqui estão. Eu peço, Senhor, Pai, que venha nos dar força, que venha nos dar coragem, que venha nos dar ânimo, que o Senhor venha sustentar a nossa vida cada dia mais. Que o Senhor Jesus, Pai, Ele venha nos ajudar a voltar, Deus, a congregar, a ceiar, a fazer a Tua obra. Se tem alguns aqui, Deus, que não louva mais e louvava, que o Senhor possa sustentar de novo, Deus, esse irmão, essa irmã a voltar a fazer a Tua obra. Se tem alguns aqui, Pai, que ministrava a palavra, pregava a palavra, que o Senhor possa dar força a ele, força a ela, Pai, para ministrar novamente. Oh, Jesus, nós fazemos um clamor ao Senhor nessa tarde, que o Senhor venha renovar a vida dos Teus filhos, que o Senhor venha curar os Teus filhos de todas as feridas, de todas as marcas, de toda rejeição, de todo maltrato, Deus, que foi feito com ele e com ela. Pai, só o Senhor tem o poder de curar feridas na alma, curar feridas profundas, né, que está no oculto e no escondido do nosso coração. A minha oração, Pai, é que o Senhor venha renovar os Teus filhos, curar os Teus filhos, libertar os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto. Eu bendigo o Teu nome, eu Te rendo graça, Deus, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A irmã também está aí conosco, né? Que estava mais cedo. Muito obrigada, viu, irmã? Pela sua presença, né? Nos ajudar aí também, a Rosilene. Viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou estar finalizando essa live. E antes de eu finalizar, o irmão aí, né, que mandou os presentes, o Jonathan, violinista. Gente, pensa num homem bênção, viu? Pensa no irmão que é abençoado, toca hino da harpa, né? Glorifica o nome do Senhor com as suas lives. Está, né, ali fazendo a obra de Deus com louvores, tocando, não só exercendo, né, a sua voz ali, cantando os hinos da harpa, mas também louvando. E é uma benção, tá bom? Se vocês puderem, né, gostar, né, de conteúdos assim, segue ele também, tá bom? Eu peço, né? Para quem gostar, né? Segue em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou estar finalizando essa live. Obrigada também ao Michael, né? Que está sempre aqui também, às vezes, conosco, né? Que ajuda nas lives, curtindo. O Antônio aí também falando amém.
Amém, viu, irmãos? Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê muita sabedoria para caminhar com Jesus. Amém? Amém.